Boa tarde, pessoal. Hoje eu estou com o coordenador de relações com investidores da Tecnisa, o senhor Anderson. Tudo bem com você, Anderson? Quais são as suas Opa, primeiras considerações para o pessoal? opa, Antônio, tudo bem? Prazer aí estar aqui com você e com todo mundo que está nos assistindo. Eu agradeço aí pela oportunidade. Acho que o trabalho que é feito aí de dar informação para os investidores é primordial aí, ainda mais agora que pessoas físicas, né, principalmente, estão cada vez mais fazendo parte aí da Bolsa de Valores, né? E nós, como companhia e como relações com investidores, estamos aqui para dar as informações, os esclarecimentos, mostrar como que a companhia pensa, quais as estratégias. Então, fico bastante feliz aí de poder fazer parte disso também. Muito obrigado, Anderson. Então, Anderson, vamos começar falando um pouco do histórico da Tecnisa. Conta para o pessoal que está assistindo o que a Tecnisa faz, como ela chegou aonde ela está hoje, quantos anos de história ela tem. Tá, vamos lá. A Tecnisa não é uma empresa nova, tá? Ela foi fundada há 43 anos, em 77, por Meyer Nigri. Ele é um nome muito reconhecido aí no mercado, né? Já construiu aí a companhia desde a fundação mais de 7,2 milhões de metros quadrados, mais de 44 mil unidades, então tem um histórico aí bastante rico, né? A companhia ela veio para o IPO em 2007 como uma das mais, vamos dizer, destacadas do setor, né, com grande performance. Aí, com a IPO, que foi super bem sucedido, a companhia acabou decidindo expandir nacionalmente, como grande parte das incorporadoras consultoras, né? Então, a companhia acabou indo para Brasília, para Curitiba, para Fortaleza, enfim, para uma série de outras regiões, né? Chegou a lançar quase 3 bilhões em VGV, meados aí de 2011, só que aí veio um momento de crise, né? Então, o setor passou por alguns momentos difíceis, aí por uma série de motivos, seja falta de mão de obra, de materiais, tinha a questão da legislação de extrato que ainda não existia na época, né? Então, para dizer que em meados de 2014 até mais recentemente, 2018 mais ou menos, foi um período que a companhia decidiu parar um pouco as operações, fazer uma reestruturação e se preparar para um novo ciclo, né? Então, por isso que nos últimos anos a gente acabou tendo alguns resultados ruins. Aí o momento agora é um momento bem mais, vamos dizer, promissor, né? Então, no ano passado, a companhia já com a casa arrumada decidiu fazer um follow-on, vislumbrando aí que o mercado de capitais estava com mais apetite e que o setor já estava começando a se aquecer, né? Então, foi feito esse aumento de capital, onde conseguimos aí levantar 445 milhões de reais, e o intuito é exatamente melhorar a estrutura de capital e voltar ao crescimento da companhia, né? Então, adquirindo novos terrenos e desenvolvendo novos projetos, né? Então, o momento é de realmente adquirir novos terrenos. Então, a gente já está com uma estrutura de capital bem fortalecida, posição de caixa bem robusta. E do fim do ano passado, então, para cá, a gente adquiriu, entre terrenos adquiridos e opcionados, já temos 2 bilhões em VGV de terrenos aí, que já é uma safra nova, né? Quando eu falei em opcionados, é porque nesse período da pandemia, aí, principalmente de março, né, a gente optou por, ao invés de sair comprando os terrenos, como a gente não sabia exatamente como que se desenrolaria aí a pandemia, claro que a gente vai falar um pouquinho aí mais para frente disso também, mas a gente optou por fazer um contrato com a opção de que dentro de um determinado período, geralmente uns 180 dias, tá, a gente poderia desistir do negócio a depender do desenrolar aí da pandemia. Por isso que quando você olha os nossos materiais, você vê lá que a gente tem hoje cerca de 900 milhões em terrenos opcionados, né? Então, desses 2 bi, a gente tem 1,1 que já estão adquiridos, confirmados, e 900 milhões que a gente pode desistir, mas a gente não acredita que vai ser necessário desistir, tá? Porque a gente
tem confiança aí nessa retomada do setor e nesses terrenos que a gente fez as negociações, porque são terrenos em regiões bem interessantes. E aí, a estratégia da companhia, então, daqui para frente, claro, eu já comentei, voltar a crescer, mas, dado os erros do passado, a gente está com uma cabeça muito mais centrada em não cometer os mesmos erros, né? Então, a gente sabe que a gente tem vantagens competitivas aqui em São Paulo, né? Então, nosso foco é atuar na região metropolitana de São Paulo, apartamentos aí que variam VGV que varia de 60 a 140 milhões, um público-alvo média, alta renda. A Tecnisa, ela tem esse como diferencial conseguir atuar em diversos segmentos, tá? No passado, inclusive, quando a gente fez aquela expansão geográfica, a gente também atuou em outros segmentos de renda, então a gente conhece. Então, eventualmente, alguma oportunidade pode aparecer de um terreno bem interessante e a gente pode resolver fazer um projeto nesse sentido, né? Mas não é o nosso principal carro-chefe. O nosso, onde a gente historicamente tem tido os melhores resultados são em São Paulo, em apartamentos mais família, né? Quando a gente fala aí de 2 a 4 dormitórios, né? Também não é o altíssima renda, tá? A gente não falaria aí de apartamento de mais de 7 milhões de reais, por exemplo, né? Então, da faixa aí de uns 200, 300 mil, né, de valores de mínimo valor, até cerca de 6 milhões ainda é algo que a gente conseguiria aí atuar, né? E aí o nosso momento é bem interessante, né? Porque a gente está atualmente com 3 projetos aí que já estamos com stand de vendas aberto. A gente acabou atrasando um pouquinho o lançamento de um deles que estava previsto para o tri passado, mas por conta aí da pandemia, as aprovações estão levando um pouquinho mais de tempo do que a gente esperava, mas eles continuam na nossa projeção de lançar agora para o quarto tri, né? Então, a gente tem 3 projetos, 2, inclusive, a gente já está com aprovação, então a gente deve ter aí mesmo esses lançamentos agora no quarto trimestre, tá? Tá. Vamos aprofundar, então, na questão do modelo de negócio. Eu acho que um ponto legal da gente comentar para quem está assistindo é que vocês têm um modelo integrado, né? Vocês fazem a aquisição de terreno, construção e venda. Eu queria que você comentasse para quem está assistindo qual é a importância disso para o negócio de vocês. Tem algum controle de custo maior? O que é? Também, mas o principal é você conhecer e gerenciar todo o processo, né? No passado, a gente já acabou, em determinados momentos, fazendo algumas parcerias operacionais, por exemplo, deixando a parte da construção e do gerenciamento do projeto com um terceiro, principalmente quando a gente expandiu para outras regiões, né? E a gente viu que não deu certo, né? A gente teve problema de atraso de obra, teve, para você, às vezes até é difícil de acreditar, mas até a medida de um terreno, teve um parceiro que não chegou a garantir que realmente estava certo quando ele fez a aquisição do negócio, né? Então, você vê que você tem, às vezes, coisas básicas que, se você terceiriza e deixa para outras empresas fazer, você acaba ficando na mão, né? E tendo que lidar aí com vários problemas, né? Fora isso, que toda a inteligência do negócio, né? Então, quando a gente prospecta um terreno, a gente sabe quais são, onde eventualmente a gente pode ter mais riscos, né? O relacionamento com os terrenistas. Então, nós temos lá dentro da companhia, então, nossa área de prospecção de negócios recebe dezenas de contatos de corretores, enfim, de pessoas querendo vender terrenos todo dia, né? Então, é importante para a gente ter esse canal de recebimento de todas as informações, porque isso vai atualizando o nosso modelo, né? Então, não deixa de ser um feedback em relação à forma como a gente está atuando. A equipe de vendas, ela nos dá feedback em relação aos produtos que nós estamos lançando. Então, é claro que a gente pode contratar, por exemplo, e a gente faz parcerias com imobiliárias externas, né? E eles dão para a gente alguns inputs interessantes, né?
mas estando a gente com os nossos corretores, eles acabam sendo uma fonte até mais confiável e eles dão mais valor para aquilo que a gente está entregando, né? Então, a gente vê que eles são muito mais comprometidos, né? Então, e fora que o custo, né? O custo da gente ter uma equipe de vendas, ele acaba sendo menor do ponto de vista da intermediação, porque a intermediação fica com a nossa empresa de vendas, né? A gente não paga um percentual para uma imobiliária externa, né? Entendi. Então, acho que a gente acabou abordando já os 3 pontos, né? A incorporação, a vendas e a construção, né? Tá, beleza. Vou compartilhar a tela aqui para mostrar o release de vocês. Aquela questão que você mencionou, né, da concentração das operações em São Paulo. A gente vê o Land Bank, né, bastante focado, e também viu o estoque aqui, também bastante, 43% do estoque em São Paulo, Land Bank agora 92%. Se você quiser discorrer um pouco mais sobre esse assunto. Isso, vamos lá, né? Os novos terrenos que a gente tem adquirido, esses 2 bi que eu comentei, eles estão todos em São Paulo. Nós temos ainda alguns terrenos, isso de ciclos passados, né? Que são os terrenos não estratégicos, tá? Então, a gente tem terreno lá em Curitiba, né? Tem terreno em Manaus, em Fortaleza. Então, são regiões aí que já não são nosso foco estratégico, mas não deixam de ser pontos de liquidez, né? Quando a gente pensa que a Tecnisa tem um caixa que é robusto, mas que na aquisição de terrenos a gente pode ter uma redução dessa liquidez, a gente não pode esquecer que a gente, além de ter terrenos que estamos vendendo, também temos um estoque de imóveis concluídos, né? Pode ser que a gente aborde aí um pouco mais para frente, mas no terceiro TRI, a gente terminou com cerca de 200 milhões de estoque, né, para vender. Isso aí, cerca de... Então, esse daí é o estoque 100%, tá? Você vê que 201 milhões é na participação Tecnisa, né? Tá. Então, e aí o nosso estoque também está concentrado mais em São Paulo, mas você vê que tem ainda um legado aí de estoque de unidades prontas no Distrito Federal, no Paraná. Então, no Distrito Federal, a gente tem um projeto grande, mas que tem tido uma liquidez excepcional, tá? Então, esse estoque ele deve reduzir bastante rápido. Já no Paraná, talvez demore um pouco mais, porque a gente tem um hotel lá, né? Então, o maior peso que a gente tem aí no Paraná seria isso. E aí, nesse momento de pandemia, é claro que é um momento um pouco mais difícil de se negociar esse tipo de ativo, né? Mas, de qualquer forma, é algo que a gente deve realizar a venda em algum momento. Não digo no curto prazo, mas a gente vinha, até a pandemia, tendo algumas negociações. É claro que com a pandemia isso acabou se estendendo, né? E aí, os imóveis de São Paulo, a gente também tem reduzido bastante o estoque, mas a tendência é que, a partir desse próximo trimestre, a gente deve ter um aumento no percentual de São Paulo por conta de novos lançamentos, né?